A questão 10 da prova azul pede para a gente fazer alguns lançamentos contábeis para reconhecimento inicial de um ativo, se ativo é um imóvel que a empresa comprou, e esse imóvel foi parcialmente financiado, então vai envolver também essa questão, cálculos de ajuste a valor presente. As informações que o enunciado aqui nos traz, eu destaquei algumas. Esse imóvel aqui, quando ele foi comprado, nessa data, né, em 28 de dezembro de 2020, foi dada uma entrada aqui de 300 mil em dinheiro e o restante do valor do imóvel foi financiado em parcelas semestrais. Então, aqui em 4 prestações semestrais consecutivas. Então, não é todo mês que se faz o pagamento, vai ser semestralmente. Cada parcela tem o valor de 200 mil. Então, esse é o valor de cada um dos 4 pagamentos, né, financiados. E nesse valor aqui tem juros embutidos, né? Então, por isso que vai envolver aqui a NBC-TG 12, né? Referente ao ajuste a valor presente. Para finalizar aqui, né, as informações, a taxa de juros dessa transação foi de 5% ao semestre, então não vai ser preciso fazer nenhum ajuste aqui, porque tanto a taxa quanto o tempo aqui, né, o prazo, né, as prestações são semestrais, então estão na mesma unidade, né, tudo semestral, não é preciso converter nada. E a primeira prestação é depois de 6 meses daqui da data da compra, né? Então, só relembrando rapidamente aqui com relação ao ajuste a valor presente, eu trouxe só um trechinho da norma aqui que sintetiza o que a gente vai precisar para essa questão, né? Cada uma das parcelas de 200 mil tem juros embutidos, né? E esses juros, conforme a norma, né, tem que ser expurgados. Então, para fazer o reconhecimento inicial, o valor do ativo não vai considerar esse valor de juros a ainda ser apropriado, né, conforme o decorrer do tempo. Essas são as alternativas que a questão traz. E vamos analisar, então, cada uma delas, né? Para ver se a gente consegue já eliminar alguma coisa, né, alguma das alternativas. Então, no enunciado, está dizendo aqui que a compra foi feita com uma entrada de 300 mil em dinheiro. Então, já no reconhecimento inicial, 300 mil saíram do caixa, né? Foi pago em dinheiro. Então, seria acreditada a conta caixa. Só que isso não ajuda muito, porque todas as 4 alternativas aqui trazem esse lançamento aqui a crédito no caixa de 300 mil. Então, a partir disso, a gente não consegue eliminar nenhuma delas por enquanto. O restante do pagamento foi parcelado, né? 4 parcelas semestrais. Então, eu vou demorar 2 anos para pagar, né? A empresa vai demorar 2 anos. E o valor de 200 mil cada parcela, né? Então, eu posso pensar que vai surgir um financiamento, né? Parte dele é de curto prazo, parte é de longo prazo, né? Porque 4 semestres, as 2 primeiras prestações eu vou pagar no primeiro ano, né? Quando fizer 6 e 12 meses, e as 2 seguintes, né? Vão ser no ano seguinte. Então, metade do financiamento está no curto prazo, metade do financiamento está no longo prazo. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Então, aqui exatamente isso, né? São parcelas de 200 mil, né? Incluindo juros, né? Nesse valor, mas traz exatamente isso, né? Financiamento no passivo circulante e no passivo não circulante, no valor de 2 parcelas cada um. A B, igualmente, né? A mesma coisa aqui, mesmo valor, então também está correta. A C não, ela traz todo o valor do financiamento no curto prazo aqui como passivo circulante. Então já sabemos que a letra C não tá inadequada. Assim como também não é a letra D, porque o financiamento aqui
está todo no longo prazo, sendo que as 2 primeiras parcelas, né, os 2 primeiros semestres, é de curto prazo o financiamento, né? Tem que estar reconhecido no passivo circulante. Então, a C e a D, por hora, já podemos eliminar. Se a gente somar os 300 mil referentes à entrada, né, que foi feita em dinheiro, com as 4 parcelas de 200 mil, 800 mil reais, sendo que aí tem juros embutidos, né? Então, 800 mil com 300 mil dá 1.100.000 reais. A gente chegaria num valor que não é exatamente o valor do imóvel, porque é o imóvel mais os juros a apropriar, né? Lembrando aqui, o correto é fazer para o reconhecimento, né? O ajuste a valor presente. Então, como diz a norma lá, né? Esse valor de juros tem que ser expurgado, então ele tem que aparecer destacado, né, no lançamento que a gente for fazer. Então, aqui nas alternativas, a gente sabe que, por exemplo, que nem aqui na B, que foi o valor inteiro do imóvel mais os juros, já reconhecidos de cara, né, no reconhecimento inicial, já no valor de imóvel, não está correto, né? É o contrário do que está pregando a norma, né? Parte desse valor é imóvel, mas a outra parte são juros a apropriar, né? Então, na data da aquisição, eles não vão estar nessa conta de imóvel lá no ativo, né? Tanto que se a empresa pagasse totalmente à vista, esse valor de juros não iria existir, né? Então, seria menor do que 1.100.000 reais o valor do imóvel. Então, essa alternativa B está incorreta, né? Todas as demais, elas trazem um valor que é o mesmo valor, né? Então, aparenta aqui ser o correto. Mas como a gente já descartou a C e a D, já sabemos aqui que a alternativa A é a correta. Então, para a prova, para o exame, né, como tem a questão do tempo, você marcaria essa e seguiria adiante, né? Aqui, como a gente não tem restrição do tempo, vamos fazer até para praticar, para ver se a gente encontra esses valores aqui, né? Se a gente consegue localizá-los, né, calculá-los. Então, vamos pensar, para tentar visualizar melhor, que a operação que a gente está fazendo aqui, referente ao financiamento, ela tem um gráfico mais ou menos assim, né, do fluxo de caixa, das entradas e saídas do caixa, né? Primeiro pensar que daquele valor de 1.100.000 reais, 300 mil eu já paguei, né? Já foi na entrada, foi feita a saída de caixa. Então, esse financiamento aqui é referente aos 800 mil restantes, né? Aí já incluídos os juros. Então, são 4 PMTs, né? 4 pagamentos aqui semestrais consecutivos de 200 mil, 4 semestres, né? Aqui, como estão as 4 saídas de caixa. A taxa de juros é de 5% ao semestre, né? E o que eu não sei é quanto que esse valor é na data zero, né? Qual que é o valor presente desse financiamento? Se eu fosse pagar hoje, quanto que eu precisaria desembolsar, né? Porque aí eu teria que descontar todos esses semestres aqui de juros compostos, né? De remuneração a essa taxa de 5%, né? Então, basicamente, na HP são esses passos aqui que a gente vai seguir para descobrir o valor presente do imóvel, né? Desse restinho do financiamento do imóvel, dos 800 mil. Alimentar as prestações, a taxa e os 4 semestres, né? O prazo. Então, vamos fazer isso. 200 mil CHS aqui para trocar o sinal, indicar que é uma saída de caixa, né? Os pagamentos. É o valor do PMT. 5 é a taxa semestral, que a gente insere no I. São 4 semestres, então 4 aqui é o N da HP. E só pedir, então, o valor presente, que é de R$ 709.000
e R$ 190 com 10 centavos. Tanto que se a gente somar R$ 300.000, a gente chega justamente naqueles valores informados lá nas alternativas, né? R$ 1.009.000, 190 com 10 centavos. Como está na A, na C, que a gente já descartou por outro motivo, e na D também. E aqui para calcular os juros, né? A gente sabe que desse valor, que é o cheio, né, de 300 mil mais os 300 mil da entrada com os 800 mil de financiamento, que já incluem os juros a apropriar, né, que na data de reconhecimento inicial não tem que constar do valor do imóvel. Se a gente fizer a diferença entre 1.100.000 e esse valor que a gente obteve, a gente chega no total de juros a apropriar. Então, eu vou fazer aqui na HP a diferença dos 800 mil financiados, tirando esse valor aqui que a gente acabou de calcular, né, que seria o valor presente das 4 prestações, ou seja, o valor na data zero, sem os juros, né, só o valor do principal, só o valor do imóvel mesmo. Se eu tirar um do outro, a gente chega em R$ 90.809 com 90 centavos, que é o valor total de juros a apropriar. A única questão a gente tem que lembrar que parte das prestações e dos juros, né, por consequência, são no curto prazo, a outra parte é no longo prazo. Então, os juros a apropriar, assim como está na letra A, parte vai ser passivo circulante, parte passivo não circulante. Então, aqui já está indicado, né, mas como eu chegaria nesses valores? Bom, se eu sei que esse é o valor total de juros, eu posso, então, excluir daqui os juros do curto prazo, né? Os juros de um ano só, das 2 primeiras parcelas semestrais. Então, para isso, eu vou trazer a valor presente só as 2 primeiras parcelas, tá? Então, vou indicar para HP que, então, agora eu só quero o cálculo de 2 parcelas, de 2N, naquelas mesmas condições, né? A taxa que eu já coloquei aqui, que é de 5% ao semestre, o mesmo valor de prestação, e só falta pedir, então, o PV, o valor presente, de 2 primeiras parcelas, né? Ou seja, de um ano só do curto prazo. Então, esse é o valor que seria da data zero das 2 primeiras, referentes às 2 primeiras parcelas de 200 mil. É menor em 400 mil enquanto, né? Então, só fazer aqui o cálculo. 400 mil. Se desse valor eu tirar isso que é referente ao principal, esses 371 mil referentes ao principal, me sobram só o valor de juros, né? 28.117 com 91 centavos. Que é justamente o que a alternativa A traz aqui no curto prazo, referente a juros a apropriar. E da diferença entre esse valor aqui de juros do curto prazo com aquele valor que a gente tinha calculado anteriormente, que é referente ao juros total do período, né? Se a gente fizer a diferença entre um e outro, né? Tirar os 28 mil daqueles 90 mil, a gente chega em 62.691 com 99 centavos, né? Que é exatamente o que a gente tem aqui no referente aos juros a apropriar no longo prazo, né? Passivo não circulante. Logo, só confirmando, né? A alternativa A que é a correta, né? Acreditando caixa da entrada e as 4 prestações aqui, 2 de longo, 2 de curto prazo, referentes ao financiamento, e esse valor aqui, né, de 1.100.000, tem como contrapartida esses 3 lançamentos aqui. Parte deles, o reconhecimento inicial, lá no ativo não circulante, do valor do imóvel, sem os juros que ainda vão ser apropriados ao longo do tempo, né? Então, no primeiro ano, esse valor aqui, né, de aproximadamente 28 mil, e 62 mil no segundo ano, né, do financiamento.